Pessoal, então vamos aí a alguns exemplos aí. Então, esse objeto possui o formato de um prisma de base hexagonal regular, determinar o seu volume, então. Então vamos lá, o prisma então é esse tipo de figura. Você vai ter a base aqui embaixo e você vai ter aqui a outra aqui no topo aqui, elas são idênticas, ó, né? E a nomenclatura que a gente vai dar para o prisma vai ser de acordo com a base. Se a base for triangular, a gente fala que é um prisma triangular. Se a base é um hexágono, como esse caso, a gente fala que é um prisma hexagonal. Você entendeu? Então, a nomenclatura que se dá para o prisma depende muito dessa base. E o volume dele sempre vai ser a área da base vezes a altura. O nosso prisma, ele tem como base, né? Ele tem como base o hexágono regular. O hexágono regular, né? Então essa base que está aqui embaixo aqui, ó, é o hexágono regular. Então essa figura aqui de 6 lados, quando a gente junta os pontos, formam 6 triângulos equiláteros aí. Então calcular a área da base é calcular 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado 15. Qual que é a fórmula da área de um triângulo equilátero? Então, vou trocar a área do triângulo por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes 6, porque são 6. Substituindo o L por 15, então vai ficar isso aqui, ó. Eu simplifiquei o 4, o 6 e o 4 por 2, está aqui. 15 ao quadrado deu 225, multiplicando aqui, então vai dar 675 raiz de 3 sobre 2. Essa é a área da base. Faltou colocar aqui centímetros quadrados, porque a unidade de medida é centímetro. Voltando à fórmula do volume, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base a gente calculou aqui, ó. A altura, o exercício deu, tá aqui a altura. Ó. Multiplicando isso aqui, então 600, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 25 vezes 675 vai dar 50.625 sobre 2 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do prisma aí. Certo? Então, o volume de um prisma é sempre o cálculo da área da base pela altura. Beleza? Mais um exercício envolvendo a ideia de prisma. A figura ilustra alguns degraus de uma escada de concreto. Cada degrau é um prisma triangular reto, né, de dimensões 15, 30 e 60 centímetros. Então, eu peguei um degrau desse aqui e coloquei ele aqui só para vocês verem, ó, só para visualizar. Então, ele é chamado de prisma triangular reto. Por quê? Porque a base dele, se você observar aqui, aqui tem um triângulo reto. Então, a base desse prisma é um triângulo reto. Esse mesmo triângulo reto que tem do lado de cá, ele tem do lado de lá. É por isso que ele é chamado de prisma. O que eu fiz foi pegar um degrau desse e colocar ele em pé aqui, ó. Só isso que eu fiz. Só para mostrar para vocês que essa base triangular aqui é a mesma que tem aqui do lado de cá, ó. Então, aqui embaixo é a mesma que tem aqui em cima e é um triângulo reto, né? O triângulo reto é esse triângulo retângulo, né? Onde o cateto mede 15 e o outro cateto mede 30 centímetros. Ó. A distância entre as duas bases, que é essa altura que a gente fala, é 60 centímetros, tá aqui. Então, cada degrau desse aqui tem um formato desse prisma aqui, ó. Se a escada tem 20 degraus, qual é o volume em decímetro cúbico do concreto usado para construir a escada? Ou seja, cada degrau desse vai ser construído com concreto, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o volume de concreto, o volume que esse degrau aqui tem e multiplicar por 20, porque são 20 degraus, né? Então, prisma triangular reto, é aquilo que eu falei, ó. Prisma, sempre o nome é associado à sua base. Nesse caso é o prisma triangular reto, ou seja, a sua base é um triângulo retângulo, um triângulo reto, triângulo retângulo. Então quer dizer que aqui embaixo e aqui em cima é um triângulo retângulo. Só está desenhado de forma deitada aqui, ó. Então o volume dele vai ser área da base vezes a altura. Tá. A área da base, nesse caso a base é um triângulo, né? A área de um triângulo, ela pode ser calculada como a base vezes a altura dividido por 2. No caso do triângulo retângulo, se eu pegar um cateto como base, o outro cateto é a altura. Então, 15 vezes 30 é base vezes a altura, dividido por 2. Fazendo essa conta, então a gente tem que a área da base é 225 centímetros quadrados. Unidade aqui por conta das medidas em centímetros, beleza? Aí eu vou vir nessa fórmula aqui, vou trocar a área da base por 225 e vou trocar a altura por 60, que é a distância entre as duas bases. Ó. Multiplicando isso aí, a gente tem 13.500 centímetros cúbicos.
certo? Isso aí é o volume de um degrau, certo? Só que como a gente quer que a resposta seja em decímetros cúbicos, então a gente vai fazer a migração da unidade de medida de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Na escala de unidade de medida, a gente tem metro, decímetro, centímetro. Ou seja, de centímetro para decímetro divide-se por 10. Consequentemente, de decímetro cúbico para centímetro cúbico divide-se por 1000. Por isso que deu 13,5 decímetros cúbicos por degrau. Como são 20, então 20 vezes 13,5 vai dar um total de 270 decímetros cúbicos, o volume de concreto necessário para construir essa escada aí, beleza? Mais um exemplo aí, ó. Num prisma regular de base hexagonal, a área lateral mede 36 metros quadrados e a altura é 3 metros. Qual é o volume desse prisma? Então vamos voltar aqui na ideia, ó, de prisma. Prisma regular de base hexagonal, né? Então regular aqui é que ele está relacionado com essa igualdade no valor dos lados aqui, ó. Então a gente tem, né, esse prisma regular hexagonal aí, beleza? Aí a gente tem informação que a área lateral dele vale 36 metros quadrados. O que é a área lateral de um prisma? Se você observar, a área lateral é essa parte aqui que está ao redor aqui. Então ela é formada por retângulos, ó. Eu tenho esse retângulo aqui, aqui, ó. Se você observar, ó, aqui embaixo eu vou chamar o lado dele de L. E a altura desse retângulo é a altura do prisma, que é 3, ó. Certo? Então você tem esse retângulo aqui, né? Aqui, ó, eu até coloquei numa outra cor, ó. Tem um retângulo aqui, tem outro retângulo aqui. São 6 retângulos, porque a base são 6 lados. Então a área lateral, eu vou até voltar no outro exercício aqui, só para vocês verem, olha só. Olha esse prisma aqui, a área lateral dele é formada por retângulos também, ó. Todo prisma tem sua área lateral formada por retângulos, ó. Nesse caso aqui vai ter esse retângulo de lado 15 por 60, esse retângulo aqui de lado 30 por 60 e um retângulo lá atrás que vai ter hipotenusa como lado e a altura 60. Aqui, ó. Então todo prisma ele tem a sua área lateral formada por retângulos. Com a base hexagonal nesse caso, então são 6 retângulos. E o fato da base ser um hexágono regular, ou seja, ter os lados iguais, esses lados aqui de baixo todos são iguais, então quer dizer que são formados 6 retângulos idênticos. Todos eles, esse lado a gente chama de L, porque todos os lados aqui embaixo valem L, e a altura desses retângulos, todos eles têm a mesma altura, que é 3 metros. Então a área lateral ela é formada por 6 vezes a área do retângulo. A área de cada retângulo é comprimento vezes largura aqui dele, ó, 3L. Vezes 6 vai dar 18L. Então, ó, aqui ó, vai dar 18L. Essa é a área lateral. A área lateral desse prisma é 18L. Só que o exercício falou que a área lateral mede 36. Então, eu coloco que 36 é igual a 18L. O 18 passa para cá, 36 dividido por 18 vai dar 2. Quer dizer que o lado da base aqui, ó, a aresta da base vale 2 metros. Quando a gente vai trabalhar com o volume é a área da base vezes a altura. E nesse caso, como a base é um hexágono regular, a gente já viu, né? A área da base, então vai ser a área desse hexágono. São 6 vezes a área de um triângulo, isso. Um triângulo equilátero de lado 2. Então vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o L vale 2, vezes essa altura aqui, ó. E a altura do prisma é 3 aqui. A altura do prisma é 3. Então, o volume vai ser calculado assim, ó. Aqui 4 cancela com 4, 6 vezes 3, 18. Então, vai dar 18 raiz de 3 centímetros cúbicos o volume desse prisma aí, né? Então, toda vez que a gente estiver falando de prismas, né, a área lateral dele vão ser esses retângulos formados aqui, ó, pelos lados da base e a aresta aqui, ó. Lados da base e as arestas que sobem aqui, beleza?